Olá, graça e paz. Aqui de novo, pela graça do Senhor. Tudo bem? Vim cumprir uma promessa. Eu falei em outro vídeo que eu ia falar sobre o Logos e como é que Jesus estava com Deus desde o princípio e como todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Para começar, nós vamos ler o texto em que aparece o termo Logos e falar para você qual o fundo dessa passagem, o que é que havia por trás. Antes de ler, na verdade, o texto e continuar, eu queria dizer a vocês o seguinte: quando João escreve, João Evangelista, chamamos assim, né, João, irmão de Tiago, ele tinha conhecimento do que era corrente no seu tempo. Haviam conceitos filosóficos, um deles era a respeito do Logos, ou Logos, como alguns preferem pronunciar no grego. Havia alguns conceitos sobre o que era o Logos. João tinha um pouco do conhecimento disso. E não foi à toa que ele escreveu, que ele começa o seu livro falando sobre isso. Eu sei que alguns já ouviram falar que esse texto, quando nós lemos aqui em João, no princípio era o verbo, a gente pensa no princípio era a palavra, porque palavra é também um dos sentidos da palavra Logos. Você vai encontrar também a tradução, no princípio era o verbo, como uma possibilidade também da tradução do grego. Mas a ideia, na mente de João, era um pouco diferente desses conceitos de verbo ou palavra. Há muitos anos eu ouvi alguém definir essa passagem sobre Jesus, que ele era o verbo, com a nossa noção gramatical. Verbo é palavra que exprime estado, ação, estado ou fenômeno. E eu senti que parecia estar faltando alguma coisa. Essa explicação era dada para dizer, por exemplo, quando Deus criou o mundo, Deus criou pela palavra. A gente já viu várias passagens que falam isso, que Deus, pela sua palavra, criou o mundo. Então a gente associava a ideia de Deus criar pela sua palavra com o verbo. E a nossa concepção, nossa definição de verbo como palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. Então é como se Deus estivesse falando e essa fala saindo da boca de Deus ia executando aquilo que ele falou. E Jesus seria esse verbo. É como se Deus estivesse conjugando o verbo haja ou outros verbos na criação e Jesus é como se fosse esse verbo. E aí eu digo, quando eu escutei essa explicação, que eu entendo também que foi uma tentativa de quem deu essa explicação, provavelmente por pouca experiência de conhecimento bíblico, pouco tempo na caminhada com o Senhor. Então, isso, para mim, me intrigou. E o tempo foi passando, e eu fui também procurando, lendo algumas coisas, e achei algumas coisas interessantes. Eu vou ler aqui para vocês algumas definições da palavra Logos, para então a gente entrar no texto. Na filosofia, é o princípio de inteligibilidade, a razão. Outra definição, segundo Heráclito, que foi um filósofo que nasceu bem antes de Cristo, o Logos é o princípio supremo de unificação, portador do ritmo, da justiça e da harmonia que regem o universo. E segundo Platão, é o princípio de ordem, mediador entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, só por essas definições, a gente percebe que o que estava em mente, quando João fala do verbo do Logos, vou preferir usar mais o termo Logos, quando João escreve sobre Logos, João tinha em mente outra coisa. Muito provável que essas ideias que estavam permeando a sociedade do seu tempo, ideias do platonismo e do heraclitismo, ideias da filosofia do seu tempo. E aí ele pega essas ideias e apresenta Jesus. E isso é fascinante. Vamos ler o texto aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em seguida, ele fala aqui no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, e eu entendo que aceitaram, receberam, não é errado dizer aceite Jesus, você recebe Jesus, e aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, eu vou falar algumas coisas que podem soar um pouco estranho, diferente para você, mas o que João está fazendo aqui é o seguinte, ele primeiro começa falando do que, como foi no princípio de tudo. Quando ele fala no princípio, é no princípio do universo. Não o princípio de tempo de Deus, porque Deus não tem princípio. Jesus é o alfa e o ômega, assim como Deus, não tem princípio nem fim. Então esse princípio, ele está falando do nosso tempo contável. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Assim como os filósofos pensavam em algo abstrato, não era um ser, não era uma pessoa, era algo no universo que ordenava, que determinava, organizava justiça, harmonia, ritmo no universo, mas era algo abstrato. A ideia deles era essa. João vem, pega essa ideia abstrata de algo que rege o universo, em outras palavras, o portador do ritmo da justiça e da harmonia, o princípio de ordem. Essa coisa, essa ideia que eles tinham de algo chamado Logos, esse Logos se fez carne, ele se personificou em Jesus. Então o Logos se fez carne e habitou entre nós. Aí quando João fala, no princípio era o verbo, primeiro ele fala em um outro tempo. É um tempo deslocado do seu próprio tempo. Então quando ele diz era, ele está se referindo ao passado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo isso ele está falando do verbo como era lá atrás. Era Deus. Só que aquele verbo que era Deus, ele se faz carne. O Logos se faz carne e habitou entre nós. E quando ele fala vimos a sua glória, ele não estava falando da glória do Logos encarnado no dia a dia entre os seus. É preciso entender isso. Não que Jesus não tivesse glória, mas essa glória é especial. Jesus era homem como qualquer um de nós, ele passava para lá e para cá e ninguém ficava o tempo todo olhando Jesus e vendo um brilho, uma glória em Jesus no dia a dia. Não. Vamos entender com calma. Quando João escreve isso, ele está se referindo a um momento especial em que ele e outros viram a glória de Jesus. Vamos abrir Mateus 17 para a gente entender que quando ele fala aqui do Logos que se fez carne e habitou entre nós, ele fala de uma habitação humana de Jesus, aparência humana, todas as características humanas, mas em um momento especial, eles viram a sua glória. Na transfiguração, em Mateus 17, 1 diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, o que escreve o Evangelho, seu irmão, ou seja, irmão de Tiago, e os conduziu em particular, somente os três, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não vou falar do restante do texto, mas somente apontar que esse momento é o momento em que Jesus se transfigura, se transforma, e eles veem a glória de Jesus. Eu quero ler um outro texto em que Pedro também diz algo parecido. Pedro era um dos três, foram Pedro, Tiago e João. Tiago não teve tempo de escrever, porque na narrativa de Atos vocês vão ver que Tiago é morto, o Tiago, irmão de João, foi morto, o que ficou foi o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus.
nós podemos ver na segunda carta de Pedro, capítulo 1. No versículo 16 ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, ou seja, viu a glória de Cristo, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando? Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E nós ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele, no Monte Santo. Então, o que tanto João quanto Pedro dizem é que eles viram a glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Mas no restante, Jesus era homem semelhante a nós. Vocês podem ver em Hebreus. Mas eu não vou entrar nesse texto agora. Eu só vou falar aqui agora, como eu tinha prometido, sobre Jesus ter criado, ser co-criador. Por que Jesus não pode ser considerado apenas um homem que pisou nessa terra, o Jesus de Nazaré? Porque a Bíblia diz aqui em Colossenses 1,13. Vamos ler aqui essa passagem aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas, Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, ou por meio dele, você vai ver outras traduções, por intermédio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, queridos, Jesus é muito mais do que talvez você tenha imaginado. Jesus é o Logos pelo qual Deus criou todas as coisas. Deus, o Criador, fez tudo por meio do Filho. E tudo que foi criado é para ele, como acabamos de ler. Jesus, o Logos que se fez carne e habitou entre nós. E os apóstolos viram a sua glória no Monte da Transfiguração. Ele viveu como um de nós, mas em breve ele voltará também com poder e grande glória, que é a promessa do Senhor. Já falei sobre a segunda vinda de Jesus em outro vídeo. Recomendo que você assista também e leia as Escrituras e ore ao Senhor, peça clareza de entendimento. Fica aqui essa palavra, que você possa ter comunhão com esse Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós e que hoje está à direita da majestade nas alturas e espera o dia de voltar para buscar os que nele creram, aqueles que forem fiéis até o fim. Fiéis à sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero ter te edificado para a glória de Deus.